Eu me chamo Claudio Franklin Monteiro Santos, sou professor do Departamento de História e também do mestrado, e atualmente estou na condição de tutor deste programa. Nós temos aqui a grata satisfação de ter conosco as nossas convidadas desta tarde. Registro a presença da professora Maria da Conceição Bezerra dos Santos Sobrinha. Também registramos a presença da professora doutora Iécia Souza de Assis, de igual modo, da professora doutora Giane Vargas Escobar. Nesta edição do nosso evento, nós estamos priorizando uma temática que está muito em voga, não que não estivesse antes, mas esse ambiente político nocivo tem aflorado ainda mais a questão e tem feito com que as ciências, de um modo geral, e não diferente as ciências humanas, se posicionem em discutir, né, esta temática. O PET, toda vez que senta para escolher um tema relacionado a este evento, faz uma análise das demandas desse ambiente das humanidades para a gente investir nisso e reunir profissionais e pessoas que possam discutir determinados assuntos. Para tanto, nesta edição, nós resolvemos trabalhar o antirracismo e a pesquisa nas humanidades. Achamos bastante salutar esta iniciativa e convidamos algumas pessoas que têm nos brindado com suas inteligências a discutir e a provocar discussões em torno desta temática, que é a temática do antirracismo. Muito feliz em ver aqui Maria da Conceição Bezerra dos Santos, egressa do Departamento de História, e sem perder tempo já foi para o mestrado em História. Né? Mestranda, nossa mestranda, muito nos orgulha. Há pouco menos de 2, 3 anos nós estávamos com ela na sala de aula fazendo trainee, né, para ser professora nas disciplinas de fundamentos e também estágio supervisionado. Antes de passar a palavra para nossas convidadas, gostaria também de registrar a presença do nosso colega do Departamento de História, professor Carlos Franco Liberato, muito nos honra aqui com a sua presença. Ao longo da nossa fala, eu seria apenas um mediador, né? Eu estarei fazendo também outros registros de pessoas que entraram na sala para nos prestigiar. No caso específico do professor Carlos Liberato, não só apenas por ser nosso colega do departamento, mas como alguém que foi pioneiro, né, nos estudos sobre a história da África no Departamento de História, e hoje, né, forma uma pleiade considerável de seguidores e pesquisadores dentro da temática e suas áreas afins, né, ou diretamente relacionadas. A nossa programação da tarde de hoje, ela consta inicialmente de uma homenagem, né, uma homenagem que vai ser feita a Beatriz Nascimento, e essa homenagem será feita pela professora Maria da Conceição Bezerra dos Santos Sobrinha, como já anunciei, nossa aluna no mestrado em História da Universidade Federal de Sergipe. Então, eu passo a palavra para a Maria da Conceição proceder a este momento, já cumprimentando a todos e agradecendo pela presença. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria da Conceição Bezerra de Santos Sobrinha. Quero desde já agradecer, né, o convite para estar aqui nessa tarde de hoje, fazendo essa homenagem a Beatriz Nascimento, em nome do Coletivo de Estudantes Negros Beatriz Nascimento, CNBN, que é o Coletivo de Estudantes Negros na Universidade Federal de Sergipe, né, no campus de São Cristóvão. Então, quero começar saudando os meus colegas de CNBN que possivelmente não se fazem presentes, mas que estão sendo representados por mim, fazendo essa referência ao coletivo que eu faço parte. Então, eu vou começar fazendo
a descrição que foi orientada, né, para as pessoas que têm aí deficiência visual. Me chamo Maria da Conceição Bezerra de Santos Sobrinha, sou mestranda do programa de pós-graduação em História, PROIS, na Universidade Federal de Sergipe. Sou uma mulher preta, estou usando uma blusa creme, meu cabelo ele é crespo, está amarrado no alto da minha cabeça. E atrás de mim tem uma parede branca, à minha esquerda, à minha esquerda e à direita de vocês, né? Uma imagem do Espírito Santo, um fundo de madeira e no centro uma imagem de gesso do Espírito Santo e um cartaz do Encontro Cultural de Laranjeiras do ano de 2020. Falando do CNBN, eu quero começar saudando, assim, fazendo a saudação especial às membros da mesa, mas de maneira especial a professora doutora Iessia Assis, que a gente do CNBN reconhece ela como uma das fundadoras do coletivo, né? Então, é uma alegria estar aqui nessa mesa hoje, de modo especial, com a Iessia, né? Com a outra professora também, é uma alegria estar com ela, mas de modo especial com a Iessia, que é uma referência para a gente, e de fato me sinto honrada de estar aqui hoje com ela, dividindo esse espaço, é uma alegria. Então, pode exibir o slide, por favor. Bem, se vocês quiserem fazer alguma interferência, né, ou se por acaso eu me distrair e perder a noção do tempo, vocês podem abrir o áudio, tá bom, e me interromper, sem problema. Então, eu fui convidada hoje para fazer uma homenagem a Beatriz Nascimento, que também era professora, né, numa tarde onde nós temos 3 mulheres com essa titulação. Beatriz, ela é a 4ª. Então, vão ser breves comentários sobre a vida, a obra e a relevância dela para as ciências humanas. De fato, breve. Eu creio que minhas palavras elas não chegam nem aos pés de Beatriz Nascimento, né? Não me sinto nem, sinceramente, assim, apta a estar fazendo essa homenagem, mas muito me alegro de estar participando desse momento que é histórico no Departamento de História, na Universidade Federal de Sergipe, que é abrir um evento como o IH, que é uma referência para a gente, graduandos e mestrandos de História, e sabemos a importância, né, do IH para a iniciação científica, tanto dos estudantes de História, quanto também das outras áreas das ciências humanas, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar participando desse momento que, de fato, é histórico. Beatriz Nascimento sendo homenageada na sua casa, né, no Departamento de História, da sua terra. Então, uma grande alegria. Saúdo também o querido professor Petrônio Domingues, né? Referência para a gente em estudos, questões étnico-raciais e pós-abolição. Uma alegria estar aqui nessa tarde, sendo prestigiada pelo senhor. Então, pode passar o primeiro slide, querido. Pronto. Então, Beatriz Nascimento, ela é uma historiadora, mas é difícil falar assim, historiadora. Ela, na verdade, ela é uma intelectual negra, né? Nascida na cidade de Aracaju, em 12 de julho de 1942. Filha de um pedreiro, o senhor Francisco Xavier do Nascimento, e da dona de casa, Rubina Pereira do Nascimento. A 8ª filha entre 10 irmãos. E fala que Beatriz Nascimento era uma intelectual e uma pesquisadora, e não especificamente uma historiadora, tentar dar conta da grandiosidade e da complexidade dela enquanto intelectual, porque Beatriz, apesar de ser graduada em História, ela não se dedicou somente a produzir estudos historiográficos, né? A gente sabe que ela se envolveu na produção de Ori, enfim, e a sua produção intelectual, ela é utilizada e é recebida como um legado pelas mais diversas áreas do conhecimento, né? Então, por isso dizer que
principalmente ela é uma intelectual, não especificamente uma historiadora, porque ela transcende essas intersecções, né, essas casinhas, enfim. A família Nascimento residiu, né, quando eles moraram em Aracaju, residiu no mais tradicional bairro da cidade, que é o Santo Antônio, mais especificamente na Ladeira Sargento Florencio, que fica ali colada com a igreja de Santo Antônio, e se mudaram para o Rio de Janeiro em 1949. Beatriz e toda a sua família, né, se mudaram para Cordovil, no subúrbio fluminense. Então, Beatriz faz essa migração e em seus escritos a gente consegue perceber como ela sentia saudades de Sergipe. Mas seus pais decidiram fazer essa mudança buscando melhores condições de vida, que era, na verdade, o caminho e a alternativa à estratégia de muitas famílias nordestinas buscando a melhoria da vida, né, da trajetória dos seus filhos. Então, ao chegar no Rio de Janeiro, após o ensino educacional na rede pública, entre os anos de 1968 e 1971, Beatriz cursa a graduação de História na UFRJ, onde ela foi aí se construindo, foi se tornando historiadora, né? E em seu texto, Historiografia do Quilombo, do ano de 1977, que é um texto que, na realidade, é uma transcrição de uma conferência proferida por ela na Quinzena do Negro, na USP, ela expõe o seu choque diante do recorrente estudo sobre o escravo, né, sobre como o negro, dentro da universidade, ele era tratado tão somente como escravo, era o escravo, e daquela condição ele não conseguia sair, né, não recebia, não era contemplado enquanto sujeito, não era contemplado enquanto um dos fundadores dessa nação que nós chamamos Brasil. E a partir desse choque e das experiências de racismo vividas dentro da academia, Beatriz ela decide se contrapor a essa via acadêmica que é racista, que é colonial, né? Fazendo o movimento contrário, assumindo uma postura antirracista. Então, a partir de então, Beatriz constrói relações de amizade, relações de afeto, mas também de resistência e de organização política com outros estudantes intelectuais negros e brancos, no caso dos brancos, pessoas brancas dispostas a construírem a luta antirracista, né, no espaço acadêmico. Dentro dessa conjuntura, e aí é interessante a gente observar sobre como qual a situação que nosso país estava vivendo, né, dentro, em plena ditadura militar, na década de 1970, eles fundam o grupo de trabalho André Rebouças, né, nesse sentimento, nesse desejo de enfrentar o racismo dentro do ambiente acadêmico e pela via, né, da produção intelectual, pela via da produção acadêmica, pela via da reflexão, das discussões, né, antirracistas, que hoje nós chamamos de antirracistas, que na época eles não se autodenominavam assim. Então, o grupo de trabalho André Rebouças, GETA, denominado pelo professor Alex Hatz, é denominado pelo professor Alex Hatz como uma iniciativa de acadêmicos negros dos cursos de História, Geografia, Ciências Sociais, Química e Física, de buscar um espaço, né, de organização na universidade e de ampliação da abordagem e questão étnico-racial. Então, Beatriz Nascimento se tornou orientadora desse grupo na Universidade Federal Fluminense. E dentro desse caminho de organização, né, negra, não somente no campo acadêmico, mas também em outras vias, quando a gente assiste Ori, que é um documentário que conta com vários textos, né, roteiro, enfim, contribuição de Beatriz Nascimento no roteiro, a gente consegue observar várias células do movimento negro se unindo, se organizando, né, formando uma coalizão
para discutir e fazer enfrentamento ao racismo. Então, a partir de 1978, esses grupos eles vão se unindo e vão formar o MNU, Movimento Negro Unificado. Em Ori, a gente consegue observar essas reuniões, inclusive contando com pessoas que são de comunidades de culto afro-brasileiro, né, que são de candomblé, são de terreiros, pessoas que são de escolas de samba. Então, essas pessoas, em sua maioria negras, né, a gente tem que também colocar em mente que existiam pessoas que eram brancas, que eram aliadas da luta antirracista também, enfim. Mas essas pessoas negras, elas se unem, né, nas mais diversas células do movimento negro e formam o Movimento Negro Unificado, o MNU, o qual Beatriz Nascimento também fará parte, contribuindo principalmente ministrando palestras para essas mais diversas células do movimento negro, dentro e fora do Rio de Janeiro. Beatriz Nascimento, o professor Alex Hatz, no Uma História Feita por Mãos Negras, no livro Uma História Feita por Mãos Negras, ele vai falar sobre como Beatriz Nascimento também, dentro dessa conjuntura, né, de uma luta pela descolonização do pensamento dentro da universidade, e aí elas nem se denominavam assim. É um termo que a gente fala hoje, mas como ela vai viajar também para países do continente africano, né, enfim, vai fazer aí aliança junto com Lélia Gonzalez para ir organizando essa luta antirracista e como, de fato, a trajetória de Beatriz Nascimento como a intelectual, ela é fruto de uma comunidade, de uma coletividade, de uma conjuntura, né, tanto no Brasil quanto fora, de luta antirracistas. Né, e que vai se unir com a luta antirracista nos Estados Unidos, né, porque os negros em diáspora nos Estados Unidos, os africanos em diáspora nos Estados Unidos também vão fazer a sua luta antirracista, e que vai se unir também com as lutas pela emancipação dos países africanos, e após essa emancipação com a construção dessa liberdade desses países, né, em África. E essa questão da professora Beatriz Nascimento, ministrando essas palestras, é muito interessante. Eu não sei se vocês gostam de podcast e acompanham, mas tem um podcast muito bom chamado História Preta, que é narrado e pensado, idealizado pelo Tiago André, que é um historiador. E um desses episódios, ele tem uma conversa com o tio dele, que é um homem negro, enfim, na casa dos 60, 70 anos, e que fez uma graduação em Educação Física. E aí eu creio que foi no Rio de Janeiro. E ele fala da experiência dele participando de uma palestra ministrada por Beatriz Nascimento, é o que foi mais surpreendente para mim, não dentro da academia, mas em uma escola de samba. Então, a militância executada, né, a prática ativista de Beatriz Nascimento, a prática antirracista de Beatriz Nascimento, era, de fato, de uma circulação do conhecimento acerca do protagonismo dos sujeitos negros dentro da academia, mas também fora. Né? A prática dela era uma prática que também levava esse conhecimento para a periferia, para os sujeitos negros onde eles estivessem. Essa luta pela reivindicação dentro da academia desse conhecimento e de uma perspectiva que fosse outra, né? Que os sujeitos negros, assim como os sujeitos indígenas, não fossem vistos só como objetos, mas que também fossem tratados como protagonistas, né? Como pessoas atuantes e que também fundaram e contribuíram para a formação da sociedade brasileira, mas também aliada a essa circulação de conhecimento, a levar esse conhecimento para a periferia, para essa população preta, pobre, enfim, e outros espaços fora da academia, né, para que as pessoas pudessem beber e também conhecer a própria história.
bem, então, Beatriz Nascimento, ela constrói essa trajetória, se forma na UFRJ, né, depois faz uma especialização na UFF, foi orientada por José Honório, depois por Muniz Sodré, foi amiga de Conceição Evaristo, elas conviveram, enfim. Então, Beatriz Nascimento é uma pessoa que estava dentro da academia, mas também construiu essas relações de afeto, né? Para além também de alianças políticas e de uma organização política para a reivindicação dos direitos dos negros no Brasil. E chega um determinado momento, né, dentro dessa trajetória, especificamente quando a gente fala dessa especialização de Beatriz Nascimento, sobre essa atuação forte, bem marcada, dentro do campo ali, né, do movimento negro, entre as células, os diversos grupos do movimento negro, na altura de 1994, quando ela sofre o assassinato, né, ela estava fazendo justamente um mestrado, ela já tinha desistido de em História, justamente pelo enfrentamento dessa sua perspectiva de colocar o negro enquanto sujeito. E em 1994, ela estava sendo orientada pelo Muniz Sodré, né, no mestrado em comunicação, e foi assassinada. Eu já tive muita tristeza com relação a esse assassinato de Beatriz Nascimento, mas hoje, junto com o CNBN, a gente celebra esse legado e essa vida, né? Por maior que tenha sido a sua brevidade. E aí, já me encaminhando para o final da minha fala, hoje me foi feita uma provocação acerca da principal contribuição de Beatriz Nascimento para o campo das ciências humanas. E como de costume, seguindo a orientação daqueles que estudam e se baseiam nos pressupostos cunhados por Beatriz, eu poderia responder que são os conceitos de transmigração, de atlanticidade, ou até mesmo a teoria, que sou eu mesmo que estou dizendo e considerando, né, que é uma teoria, a teoria que se refere à história do homem negro no Brasil como a própria história do quilombo, né? A história dessa busca da construção coletiva de liberdade ao longo do tempo, e nas mais variadas formas, desde o período escravista. Poderia afirmar que são essas as principais contribuições. Mas, na verdade, a principal contribuição de Beatriz Nascimento, na minha opinião, é o que suscitou e impulsionou que ela construísse tudo isso, que ela cunhasse esses conceitos, que ela construísse essa teoria, esse pressuposto, é a sua luta contra o racismo. Como hoje nós gostamos de chamar, o seu antirracismo dentro da academia. E fora também. Né? E é muito bonito e histórico, né, poder estar aqui hoje, abrindo o IH, um evento tão importante para jovens pesquisadores, homenageando ela. Me encho de esperanças de que no futuro aqueles que possivelmente serão os nossos alunos, né, e aqueles que estão agora podendo vivenciar isso também, possam conhecer e ler nas graduações de histórias textos, teóricos ou não, historiográficos ou não, de Beatriz Nascimento. Né? É necessário escutar a Beatriz Nascimento. E nós, principalmente, nós historiadores, já que foi a graduação que ela fez. Quando eu digo teóricos ou não, é porque Beatriz também produziu poesias. Beatriz escreveu roteiros para filme, enfim. E aqui encerro minha fala e, se possível for, gostaria que Lucas agora pudesse transmitir o vídeo, onde a gente pode escutar e ver Beatriz. Deixa eu contar uma história que talvez abra seus olhos para algumas oportunidades que você não está enxergando, especialmente se você gosta de finanças. Nós começamos essa luta dos anos 70 já há 15 anos e a gente está sempre nos reencontrando, e a gente está sempre podendo, no momento que não acontece. Eu vim para essa mesa com um pedido do
Filó, assim, rápido ali, subindo, ele me pediu, você quer ficar na mesa? Eu disse, quero. E essa situação é uma situação muito interessante, muito própria nossa, é um ethos, né? Do nosso movimento que nós iniciamos, que é justamente só estar unidos. Quer dizer, nesse momento, eu acho que agora a década de 80 é o momento da união, né? Então, cada um está disposto a estar auxiliando a cada um, sem se importar com a ideologia de cada um, com se um grupo ou outro se está se dirigindo mais para aquele lado político, ideológico, ou o que for. Quer dizer, eu me sinto realmente nesse papel, eu estou disposta a acompanhar, estou disposta a contribuir no que eu puder, né? Com o Filó, com o pessoal do Lafinhaê, com toda essa nova efervescência do movimento de 80, e dizer que sou uma espécie de tia velha, que posso contar umas histórias. Descobri umas emendas constitucionais racistas, né? E quanto à questão de Pelé que você falou, não é para ninguém sair daqui simpatizando com o Pelé, tudo bem. O negócio é o seguinte, eu quero sempre estar pronto até o fim da minha vida. Enquanto existir racismo, eu quero lutar contra o racismo. Eu me propus a isso nos meus 25 anos. Agora, estou cada vez, com 45 anos, estou cada vez mais querendo lutar contra o racismo. Onde eu vejo racismo, eu digo assim, eu sinto racismo pelo cheiro. Eu já começo a dizer, não, vamos parar por aí, vamos refletir, vamos pensar, vamos pesquisar, vamos levantar dados. Então, felizmente, eu tinha citado sobre a emenda constitucional da Constituição de 46, e que foi colocada em 67, que foi uma coisa justamente para Pelé ser um negro segurado, para que ele não servisse de exemplo para nenhum de nós. Então, agradeço pelo espaço, pelo convite, parabenizo o PET pela iniciativa. Quero dizer que vou colocar aqui no chat o link do livro Eu Sou Atlântica, que é a biografia de Beatriz Nascimento, que reúne alguns textos, né, de Beatriz, e também o livro de poesia delas, que está disponível para PDF, né, na internet, em PDF na internet, para que vocês possam ler. É importante ler, Beatriz, né? Enfim, na Black Friday, só uma dica, lembre dos autores negros, porque o nosso antirracismo ele não pode ficar só na militância de redes sociais, né, e nem em palavras vazias, que a gente incentive, né, que a gente beba dessas fontes, que a gente beba dessa intelectualidade, a gente beba dessas pessoas que estão produzindo, ou seja, pesquisas, enfim, livros, literatura negra. Então, gratidão, para mim foi uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.